Fala, Lusa, como é que tá? Tudo bom? Começando aí vídeo de pré-game da final contra o Valors. Começando esse vídeo com essa frase que eu coloquei no Scout aí. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Eu gosto bastante dessa frase e eu acho que resume bastante a nossa pré-temporada, como ela foi, né? A gente passou o período de training camp ali meio que remoendo as coisas que a gente fez de teoricamente errado, né? As coisas que a gente deixou de fazer em alguns jogos, refez aquelas coisas procurando ter esse resultado diferente. E eu acho que é isso. Essa pré-temporada, para mim, foi a pré-temporada que a gente mais preparou para aspectos mentais e aspectos onde exige mais do que simplesmente fazer a sua função em campo, mas estar concentrado, estar focado o suficiente para isso. Quando se trata de final, quando se trata de jogos de playoffs, né, jogos decisivos, isso é o que mais conta no jogo, cara. Conseguir se concentrar para fazer as coisas que você tem que fazer. E a gente esteve nessas situações anos atrás, fazendo as coisas teoricamente erradas, né, deixando de fazer algumas coisas, e a gente teve nesse training camp, né, nessa pré-temporada nossa, refazendo essas coisas para a gente conseguir esses resultados diferentes. Eu acho que esse pensamento é essencial para a gente executar o que a gente tem que executar em campo. Não só nesse jogo, mas daqui para frente, que são só jogos que definem o nosso ano, certo? Então vamos continuar nessa pegada de sempre achar alguma coisa e procurar melhorar ela, e assim a gente vai ter resultados diferentes que a gente teve nos outros anos, certo? Ele não enfrentou ninguém ainda que o desafiou em campo. Ele não enfrentou nenhum time, nenhuma defesa onde realmente se propôs a taclear ele de verdade, a taclear ele até o chão, a realmente tentar tirar a bola dele. A nossa filosofia de ball out nesse jogo precisa ser aplicada em cima desse cara, certo? Running back número 3, Cody, é o cara que a gente está procurando em campo, ok? Ele carrega o time nas costas, ele é o melhor jogador da equipe, sem dúvida alguma, de longe, assim, é o melhor jogador, tanto recebendo screens, como correndo inside zone, correndo outside zone, correndo speed option, o que for, ele faz tudo, certo? É um time que corre com a bola demais, demais, e é o que a gente está se propondo a fazer nesse jogo, ball out, acalar mais um jogo corrido, nesse caso, o do Valors e desse cara, certo? Se a gente conseguir, quando nós conseguirmos realmente parar o jogo corrido, meio que eles não, o que eles vão fazer não se sabe, certo? Não sabemos, porque eles não demonstraram nada, eles vão ter que tirar algo da cartola para se quiserem ganhar o jogo de nós, certo? Então essa mentalidade de ball out, ela tem que acontecer, cara. No último jogo, a gente estava com uma atitude muito boa do início do jogo até quase o fim do jogo, certo? Mas a gente estava com a atitude boa, a atitude de que não importa se alguma big play acontecer, nós vamos dar a volta por cima ainda, não acabou o drive, não acabou nada ainda. A atitude foi muito boa, certo? Talvez no início não, mas a gente conseguiu progredir e a atitude foi muito boa até quase o final do jogo. Só lembrar disso, velho. Ball out a cada instante. Eu lembro que a gente falou no scout, que o coach André falou no treino, ele carrega a bola muito aberta, ele não protege tão bem essa bola. O segundo cara que chegar no tackle precisa tirar essa bola. A gente precisa forçar a fome em cima dele. Ele precisa se sentir procurado em campo, certo? A gente tem que realmente não causar medo nele em correr com a bola, certo? É melhor ele sair para fora do campo do que cortar para dentro da nossa defesa, porque a gente vai castigar ele em campo, certamente, certo? É isso que eu espero de vocês, mais um jogo com ball out do início ao fim. Começando a revisar algumas coisas aqui do Scout, não vou passar por. Eu vou passar pelas coisas rapidamente, porque não, a ideia é que vocês já tenham, enfim, que seja todo mundo por dentro, já é só revisar algumas coisas que eu acho importante aqui. Uma dessas coisas é em relação ao alinhamento defensivo, né? Lembrar aí que nose tackle em grupo 10 está alinhado em um technique, né? Então ele está cheio do center e não cheio do guard. Isso vai facilitar a vida do Mike linebacker nesse jogo, principalmente nas jogadas de inside zone a partir desse grupo 10 e 2x2, tá? A segunda coisa aí é em relação aos linebackers, mantém, né, chamado de Mike Will, e o strong safety que está inside leverage número 2, jogando ali entre 1 a 3 yards no máximo da linha de scrimmage, certo? Vale, obviamente, a exceção quando for down de passe, se a gente estiver em dime ou se a gente estiver em over, mesmo que seja, mas a gente está em downs óbvios de passe. Aí, beleza, a gente pode abrir esse level e jogar frontal esse cara, uns 3, 4, 5 yards normal, ok? Mas por base, por primeira, segunda descida, terceira descidas curtas e médias, a gente tá jogando ali a 1 a 3 yards no máximo da linha de scrimmage inside desse cara, super além do estímulo dele, certo?
Em relação a grupos ofensivos, né, a gente vai lidar aí com o grupo 10, em 2x2, e aí só lembrando, chamada de front, lado forte é pro lado maior do campo, assim como é a chamada de cobertura para esse jogo. Independente do alinhamento do running back, o Will tinha me perguntado se o running back muda em cima da hora, né? E realmente ele mudou. Acredito que nem foi nem motion, foi só erro de alinhamento mesmo só. Mas caso aconteça algum tipo de motion também, o front se mantém pro lado maior do campo, certo? Caso a bola esteja no meio do campo, aí sim a gente está chamando a cobertura e o front pro lado que estiver o running back. Aí nesse caso, se caso tenha algum motion, seria ideal que a gente trocasse, certo? Mas assim, mais de 80% do jogo acontece nas hashes. Ainda mais um time que joga muito pro lado maior do campo, né, como é o Valorant. Outra formação que a gente vai encontrar aí é grupo 10 em 3x1. Grupo 10 em 3x1, aí lembrando de weak safety, que em 3x1 vai descer para a caixa, né? E o linebacker aí precisa dividir a distância entre tackle e esse cara. Não esquecer disso, é importante isso para o nosso alinhamento. E a gente, em chamadas de 3x1 base, a gente está sempre chamando special, certo? A gente acabou definindo isso no treino. E se eles entrarem em motion em 3x1, a gente entra em solo diretamente, ok? Aqui é a chamada de a formação empty deles, né, e não muda nada para nós. O lado que tiver os 3 recebedores jogam em special, e o lado que tiver os 2 recebedores jogam bronco ou to read, certo? E aqui entrando no grupo 20, primeiro grupo 20 em 2x2, né, onde o slot está oposto ao H-back, e aqui o grupo 20 em 2x2 desculpa, o slot oposto ao H-back vai estar nos dois, com o running back oposto ao H-back, ou com o running back em offset ao H-back aqui na jogada, certo? Esses dois alinhamentos dizem muito pro nosso check canil, certo? Então, saber onde o running back está alinhado é essencial para saber para onde o nose tackle vai, para onde o defensive end vai e quem é o dos linebackers vai fazer a blitz. A cobertura continua sendo pro lado maior do campo, independente de ter slot ou não, né? Então aqui nesse caso, por 2 slot está pro lado maior do campo, aqui nesse caso, por exemplo, o slot estaria pro lado menor do campo, mas não tem importância pro lado menor do campo, a gente estaria com a cobertura do lado maior, estaria um safety jogando um possível speed option, ou toss, e o free safety estaria ali alinhado, obviamente agora para dentro, né, no frontal ao tackle, para conseguir fazer o fio tanto no lado direito, caso aconteça alguma inside zone, ou caso aconteça alguma corrida para fora aqui pro lado maior do campo. Em 3x1 continua sendo a mesma coisa chamada para o lado maior do campo, e o front continua sendo chamado para o lado do H-back. Novamente, saber onde o running back está alinhado influencia em que lado o nose tackle vai, o que o defensive end vai fazer e qual linebacker vai entrar na blitz. Vamos lá. E aqui a gente chega no check de canil em si. Então a primeira coisa que é sempre identificar é o Mike identificar onde está o running back, né? Se ele está do mesmo lado do H-back, isso significa que o Mike tem a blitz, então ele pode avisar o nose tackle que ele tem, eu vou falar essa palavra calma ainda, que o nose tackle tem penetração no gap A oposto ao running back, certo? O nose tackle sempre vai oposto ao running back em grupo 20, sempre. Certo? Nesse caso, o running back está à direita do nose tackle, o nose tackle vai fazer a penetração no gap A do lado esquerdo. E veja que eu falo penetração e não jogar to gap, certo? A gente só está alinhado frontal, a gente não está jogando to gap, porque a gente quer o Mike chegando até o running back o mais rápido possível, mas caso o running back corte, tipo, tem um linebacker na minha cara de imediato, o nose tackle vai ser o cara que vai dar esse tackle, certo? Então ele não tem que ficar jogando to gap, ele não tem que ficar na linha de scrimmage, ele tem que penetrar no backfield. Na jogada. E a mesma coisa vale para o defensive end, aqui é uma chamada de Fire Mike, que seria em caninho, certo? E aqui com o running back oposto ao H-back, né? E aí a blitz do Will, né? Então o nose tackle está indo para o lado oposto que está o running back, ou seja, tem a penetração no gap A para possível tackle no running back no gap A aqui, lembrando de não ser barrido, né? Manter o gap A, e o Will tem a blitz no gap B do outro lado, certo? Lembrando que o defensive end está jogando two gap, e aqui eu tenho até uma parte do vídeo que eu vou comentar sobre isso. Jogar two gap para o defensive end não é ficar parado no lugar e nem ser bloqueado 1 ou 2 yards de scrimmage, certo? Atacar esse tackle como se fosse o último get off da sua vida, e colocar as mãos nele igual a gente treinou no treino mesmo o mais rápido possível, certo? A gente quer criar uma nova linha de scrimmage, a gente quer que ele vá para trás, não que nós ficamos parados. Jogar to gap não é levantar na assistência, estender a mão e ficar ali 1 jarda da linha de scrimmage, certo? A gente quer ganhar a jarda, então a gente precisa de um get off muito rápido para cima desse cara e utilizar nossas mãos para cima dele, certo?
Enfim, esse é o nosso check de canil, então, para esse jogo. Antes de entrar aqui nos vídeos do treino, só lembrar aí o jogo corrido e o jogo aéreo do Valors, né? Eles possuem colocar essas três corridas em campo, né? São as corridas internas de Inside Zone, as corridas externas, aí Speed Option, o TOS e o Jet Sweep, e as corridas ainda internas de Power com liderança do guard até o linebacker, né? Tem até esses dados de repetições aí das corridas, né? As coisas que eles mais executaram foi a outside zone, mas ela tem três tipos, né? As inside zones foram o que eles mais correram aí, em grupo 10 e em grupo 20. Só lembrando aí, inside zone aí são corridas internas, né? Onde provavelmente H-back vai bloquear defensive end e defensive tackle vai lidar com combo block. Aqui aconteceu no treino algo ruim que a gente não quer acontecer, que eu vou avisar já, que é em relação a get-offs. O get-off desses dois caras foram muito ruins, porque estavam preocupados com o combo, estavam preocupados com o que esse cara ia fazer, e não estavam simplesmente saindo rápido no screen. Sem get-off, a gente vai lidar com uma linha ofensiva que é atlética, cara. Essa linha ofensiva do Vargas é atlética sim, mano. Então se a gente não for rápido também, a gente vai perder os blocos por ângulo só. Porque a gente está esperando o contato dos caras, porque eu tenho que responder o estímulo, mas tipo, e o get-off? Responde o estímulo após o get-off, certo? Após colocar a mão na sua chave. As inside zones com a ação de split, né? Ou seja, que é o H-back não bloqueando o defensive end, mas indo tentar fazer o kick out do outro lado. Essa ação aqui, né? Não que os safeties estão olhando isso, né? Mas isso no próprio vídeo acontece uma hora do treino, que é se strong safety não for cutback, se o weak safety, por exemplo, se a corrida fosse para o outro lado, aqui não for cutback de jogada, a gente tá ferrado. Porque a gente pode fazer tudo certo aqui, esse cara, running back, pode dançar para fora e não vai ter cutback do safety e a gente vai tomar uma corrida, certo? Por causa do cara de cutback, né? Olha só. Então é super importante safety, tanto strong como weak safety, fazer o seu papel de force e cutback player na jogada, certo? Não assista de camarote dentro de campo, seja cutback, seja force. E aqui, a partir do grupo 10 também, as ações de motion, né? Mais ainda é uma corrida interna. Então tem no scout aí, vocês dão uma olhada também. Quem está na caixa joga o que está na caixa. O Weak Safety poderia estar jogando aqui esse jet sweep, com certeza, mas ele já seria cutback de qualquer forma. E Strong Safety estaria fazendo seu trampo ainda de force player e Free Safety de field player. Então Mike Linebacker, Will Linebacker, Defensive Ends fazem o seu trampo dentro da caixa. Motion não interessam para eles, certo? Se você não for bloqueado, responde ao próximo estímulo e acabou. Tem como jogar aí, né? Falando das outside zones agora. A gente tem a TOS, né? Que é quando eles estão... Lembrando que outside zone aí por tendência, né? Que foi colocado até no próprio scout e falado pra vocês. Eles correram 100% das vezes pro lado maior do campo, né? Então TOS, Jet Sweep, Speed Option sempre aconteceu pro lado maior do campo. Vai acontecer isso no jogo? Provável. Mas talvez alguma hora ou outra eles quebrem essa tendência, certo? E provavelmente eu digo isso, sabe? Tipo, em Red Zone ou às vezes início de jogo, só pra gente ter que mudar algo, mas a gente não vai mudar, certo? A não ser que eles fazem isso o jogo inteiro, aí beleza. Mas não vai. Então, Tosin pro lado maior do campo, foi o Tosin partindo de QB. E aqui quando eu falo que o Will Linebacker é importante dividir a distância, principalmente para essas jogadas, certo? Para ele conseguir atacar isso melhor e não ter que sair lá de dentro e atacar lá fora. Então é super importante dividir a distância entre o número 3 e tackle. Ou no próprio grupo 23 por 1, né? E aqui exige do defensive end que faça um bom trabalho ali de get-off, né? Que a gente também comentou aqui. Se não tiver um get-off, vai ser bloqueado pelo próprio tackle e o H-back vai chegar até o Mike, vai chegar até o Strong ou o Will, sei lá quem aparecer na frente dele para bloquear. Então depende de um get-off do defensive end mínimo ali, certo? E as jet sweeps acontecendo. O mesmo tipo de motion que a gente viu naquela hora, né? Só que agora com lead block do running back em grupo 10, né? Então, lembrando, free safety, identificar essa chave que estiver dentro da red zone. Falando de speed option agora, que é a opção do quarterback fazer o pitch pro running ou não, né? Então, normalmente defensive ends vão ficar desbloqueados e eles são responsáveis por taclear o quarterback, com ou sem a bola, certo? Se ele tiver feito o pitch muito antes, aí beleza, não vai taclear o cara pra gente não tomar falta. Mas já vamos avisar os juízes nesse jogo, olha, eles rodam isso, então se o QB fingir que toca a bola, nós vamos taclear eles, porque a gente não sabe. Se Speed Option indo pro lado maior do campo a partir de motion, né? Então eles estão em 2x2, entram em 3x1 e o lado maior do campo fica apenas com um cara. Mesma coisa, Strong Safety tem que atacar running back é do safety, field player, free safety e defensive end. Tem o QB, Mike Linebacker tentar não passar por fora, fazer esse arco e abrir o interno na jogada, certo? Ele quer sempre preencher de dentro para fora,
A gente errou isso durante o treino, vou tentar mostrar aqui também já para vocês. Finalizando o jogo corrido aí com umas Power Leads, passei elas aqui. Power Lead, que é o pull do guard no gap A, tanto em grupo 20 como em grupo 10 também, como aconteceu aqui, certo? Em grupo 20 a gente vai estar em check, não tem tanto perigo assim, a não ser que a gente não faça a crash ou algo do tipo, se você não for bloqueado, ou persiga o pull, né? E aqui em grupo 10, 2x2, vai acontecer a mesma coisa também, de um defensive não ser bloqueado, então é o cara que tem que atacar o segundo pull interno, forçar essa corrida externa para strong safety e Michael linebacker free safety chegarem para taclear o Corey em campo, tá? Começando o jogo aéreo aqui rápido, só repassando também com vocês. Eu acho que a jogada principal desse jogo aéreo é um screen, né? Que é o running back screen. Aqui obviamente, todo mundo faz parte, né? É um pursuit e é incansável de todo mundo. 11 caras tem que fazer o pursuit, porque é o cara que a gente quer tirar, né? Mas aqui, linha defensiva, defensive tackle e defensive end são os caras que precisam identificar esse estímulo do cara te deixar bloquear, certo? A partir disso, procura o running back. Não vai em direção ao QB. Você não vai conseguir dar o tip nessa bola. Não vai, porque o QB já sai 5 jardas, ele vai estar umas 15 jardas, enquanto você vai estar chegando nele, aí você vai estar umas 10 jardas. Não vai chegar, tá ligado? Você precisa entender esse estímulo, entender que o quarterback tá indo pra trás só. Ele não tá, tipo, fugindo de pressão nenhuma, ele tá te convidando a chegar até ele para que ele faça esse chuveirinho pro running back. Então, se a linha defensiva conseguir identificar esse estímulo, lindo, mano. A gente vai conseguir tirar esse passe dele, certo? A gente precisa tirar o running back de jogo, não o QB. Aqui em relação a screens, né, a screens rápidos para os flankers receivers, isso é meio que acontece do slot bloquear o corner. Então, em todos os screens, os safety são os caras que tem que atacar esse screen. O corner está apenas gritando screen, 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 e eles estão alerta pro próximo, que é o mais importante para eles, que é o fake screen, certo? Que eles rodaram 6 vezes aí a partir das formações deles. Então esse é o mais importante para os corners, certo? O weak safety continua atacando o screen do número 1, vai embora. O strong safety continua atacando o screen do número 1, vai embora. Não tem importância. Se a gente vai identificando os chaves corretos, a gente vai atacar. Mas corners estão preocupados em fake screen, certo? Esse fake screen é quase uma rota wheel, a gente precisa colocar esse olho número 2 imediato, velho. Essa leitura, se a gente tiver em two read ou não, em bronco, que seja, ou até em cover 1, a gente precisa entender que esse conceito é um conceito que a gente tem que ficar preocupado, certo? Que eles executaram algumas vezes. Entrando em Quick Game aí, o único Quick Game que eles colocaram em campo realmente, né? Quick Game foi o Quick Game de bench, né? E aí o Rinson até comentou com você já no grupo aí de WhatsApp para todo mundo que 80% das rotas corridas pelos flankers são rotas goals, de um time que não passa muita bola, né? Então, para nós, jogar em bronco é o ideal, certo? Principalmente em downs, onde a gente sabe que eles vão ter que passar a bola, principalmente em situações, às vezes final de segundo tempo, final de jogo, ou se eles estiverem tendo que ir atrás do placar, ou situações de terceiras longas, a gente jogar em bronco é o ideal por causa disso, certo? E pular nessas rotas, então vai caber a weak safety, strong safety irem nela, certo? Chegamos aí em vertical de 3x1 e 2x2, né? 2x2 é mais tranquilo para nós, acho que a 3x1 é o que vale aí a gente revisar um pouquinho ela, só por causa do que a gente vai estar em special e o weak safety vai estar como ponto de baixo do corner ali, né? Então o Will Linebacker, nesse caso aqui em 3x1, ele é meio que ele tem meio incluído número 3 e o free safety tem uma ajuda muito tardia em cima dele, mas não é do free safety, ok? Esse número 3. Mas a gente sabe que é um mismatch que pode acontecer de um cara muito mais rápido em cima de um linebacker. Não demonstrado tanto, mas pode ser algo que eles podem tentar tirar proveito disso, certo? Então a free safety pode sair dividindo talvez a distância entre 3 e número 2, se for um down longo já de passe, ou nessas situações que comentei aí acima. Aí temos sale, né, de 3x1 e 2x2 também, lembrando que seja 3x1, strong safety não deve jogar flat. Se você vê a flat em 3x1, já na sua cabeça tem que vir direto, a sale está vindo nas minhas costas, eu preciso jogar ela sempre de cima para baixo e não de baixo para cima. De cima para baixo eu ataco e dou o tackle para 1 ou 2 jardas. Se eu jogar flat, eu vou tomar a bola nas costas e esse cara vai ganhar jardas ainda. Aí
finalizando aí com a Smash 2x2, né? Só lembrando que essa Smash 2x2 teve um estímulo bem claro ali de quase um fake screen, né? O cara correndo uma ou dois passos dessa rota hit. Então a gente não tá pulando essa rota hit, a gente tá desafiando o QB a lançar essa bola por cima, né? Então caso, por exemplo, a gente read, como aconteceu no próprio treino, tentar perder um pouco de território se o cara cortar, pra gente fazer o QB jogar essa bola por cima do corner, pro corner interceptar, ou para facilitar o trabalho do safety, free safety, weak safety que estiver jogando em cima, certo? Se a gente, é só o exemplo de gente read para que seria um cenário onde a gente quase pularia essa rota, né? Em Bronco a gente pode jogar ela mais facilmente, óbvio. Bom, começando as análises aqui do treino em si. Aqui foi uma das coisas que a gente errou, né? Só pra gente ver como que isso pode causar coisas erradas para nós. Aqui era uma power lead, né? Do power lead era uma power lead, ou seja, o guard tem o pull no gap A, né? Então o nose tackle estaria indo oposto ao running back, né? Então nesse caso o Congo tá como nose aqui vai na verdade pro outro lado, então ele e a blitz entrando no mesmo gap e no gap o contrário que é o pull que tá acontecendo não tem ninguém. O Salvik acaba preenchendo bem ainda, mas tipo, é um tipo de jogada que se o pull faz corretamente, né? O Marcão acabou passando demais aqui. Mas se o pull vem corretamente no gap out, só que é bloqueado pelo guard e esse running back vai encontrar a luz do dia aqui, simplesmente porque o nose tackle foi pro lado errado, só, certo? Então é um erro de check nosso aqui que não pode acontecer, mano. Então é aquela coisa, nose tackle pro lado oposto ao running back sempre, penetrando pelo gap A. Isso aconteceu outra vez aqui também, 13 minutos e 7. Onde o running back foi pro lado, nesse caso a coisa aconteceu. 37. Aqui nem era uma power lead, era uma. Era uma power lead também. Então o Marcão de novo fazendo o pull no gap A e aqui o Romulo entrando no gap que está o linebacker. Então ele e o Emerson entrando no mesmo gap, certo? Sendo que deveria estar entrando no gap contrário e o Emerson nesse gap. Então isso aconteceu, agora o pull chegou e a corrida aconteceu, ok? O Rafa tem que preencher o gap. Os gaps A e B aqui, certo? Sempre de dentro para fora. Não tem que ficar indo por fora da jogada igual aconteceu aqui nessa jogada, certo? A gente não quer isso, a gente quer preencher interno. Tudo bem que foi cagado o próprio instante em cima, a gente não quer fugir ali da linha ofensiva. A gente não vai dar tackle lá na puta que pariu no gap C e D, não. A gente vai dar tackle no gap A aqui, certo? Porque só temos nós ali para fazer isso. Então não fugir desses caras. Aqui foi o que comentamos de weak safety e strong safety serem cutbacks na jogada, né? Aqui é uma corrida para a nossa esquerda, né, como speed option, mas tem aquele kick-out do H-back nesse lado, né? Nesse caso não aconteceu porque teve uma instante interno, né? Mas aqui, por exemplo, pode acontecer, essa bola pode estar com o running back agora na jogada e não achar nenhum caminho, que é o que a gente espera lá no outro lado, né? E tipo, ele simplesmente cortar pro backside da jogada nas costas desse cara, certo? Se a gente não estiver lá, a gente vai tomar essa corrida, certo? Então aqui o Greg, como weak safety, mas ele simplesmente tem que descer, velho. Eu não sei o que ele tá esperando o PH aqui, tipo, não tá esperando nada, ele tem que bater ele de scrimmage o mais rápido possível, velho. Não sei o que tá esperando, tá ligado? Mais rápido, mais rápido, mais rápido. A gente tem que ser extremamente rápido em campo, velho. Se você é cutback, se você é force player, você tem que voar para linha de scrimmage, mas tipo, você tem que bater nesse scrimmage muito rápido, velho. A gente não tá fazendo isso consistentemente. Isso não pode acontecer. Mas, tipo, isso é matar a defesa. Tipo, isso é matar a defesa. Não ter force e não ter cutback rápido, mata a defesa. Aqui é só um exemplo do que eu falei sobre gear-offs, né? A gente não tá naqueles períodos de individual que a gente fica falando, porra, não tá tendo gear-off, né? Mas a gente tá em julho e a gente tô falando isso, né? Então é só aqui, Gui e Buba aqui como jogadores, né? Não é pra ser de 2 pontos, é pra ser de 3 pontos. Sem gear-off nenhum, né? A gente tá preocupado com muita coisa, mas tipo, Gui dá um passo, o segundo passo já é tipo, meio que esperando o combo, né? Tipo, vai, me dá o combo. Tipo, vai que eu vou virar no quadril, tá ligado? Mas tipo... foi bloqueado do mesmo jeito, tá ligado? Respondeu, mas tipo, foi bloqueado do mesmo jeito, porque não fez get-off, não teve get-off. Não diminuiu nada o bloqueio da linha ofensiva, o momento da linha ofensiva bloquear não diminuiu nada, porque não colocou nem a mão no cara, colocou realmente o ombro. Tipo, o drill que a gente fez no início desse treino aí, de tipo, vê o backfield pra mim aí, que número tá apontando lá, 1 ou 2? Que número tá apontando agora aqui, Gui? 1 ou 2? Não sei. Não teve get-off, não colocou a mão no cara. Mano, o segredo pra esse jogo é mãos.
O segredo para trabalhar contra o time que faz speed option é mãos. Se a gente não colocar a mão no OL, estamos fodidos. Vamos tomar combo, não vamos quebrar momento, não adianta nem weak safety e strong safety fazer force. Vai ter espaço, certo? Tipo, não dá, mano. Não dá. Tipo, esse get off tanto do Gui como do Luba não dá. Tipo, a gente não conseguiu dar 2 passos pra frente, mano. Não dá, mano. Bom trampo, Rafa. Aqui é uma corrida indo pro nosso lado mar do campo, Speed Option, certo? Então o Manu tá alinhado lá no mar do campo sempre. Assim, primeiras descidas, segundas descidas, terceiras curtas, terceiras até 5 jardas. Pensa que o running back é a sua prioridade. Tipo, pensa, deixa o free safety, deixa o Hanson lidar com esse cara, em número 2, certo? Eles vão estar em bronco mesmo, deixa ele lidar com esse cara, certo? Ele já sabe. Tipo, o core é a nossa prioridade. Então, tipo, não dá pra gente responder estímulo indo pra trás. Não dá, não dá. Tipo, não foi boa a repetição. Ah, mas eu cheguei no run. Não foi boa. Não foi boa a repetição. Não foi boa. Provavelmente, tipo, a gente perderia o teco. Não foi boa a repetição, certo? Então, tipo, não vai pra trás, mano. É o mesmo que ele falou do Greg e do Echo. Acho que, não sei que não disse agora. Na outra jogada. Tipo, se a gente não atacar, não vai dar. Não vai dar, a gente vai estar sempre um pouquinho atrasado, mano. E esse cara a gente não quer ficar atrasado contra ele, mano. Como a gente falou, a gente quer bola out em cima dele, mas a gente tem que estar lá. A gente tem que estar lá. Aqui em relação ao Rafa, chegando até o linebacker, né? Aqui o Mano responde bem ao estímulo, atacando rápido, né? Não tem um slot também aqui nesse caso, já que era 3x1. Achei que o ângulo foi um pouquinho aberto. Teve um tracking ruim, né? Porque tomou um corte interno na jogada, assim. Então foi ruim, né? Mas atacou bem, atacou bem. É mais isso que a gente quer, com certeza, mais isso que a gente quer. Em relação a Rafa como o Mike, não pode passar dessa volta. Tipo, o que a gente falou, tipo, tem que passar por dentro, porque você tá preenchendo de dentro pra fora. Você, como o Mike, tá fazendo trabalho de free safety. Porque o free safety vai preencher de running back, certo? Vai chegar a preencher até o running back. Tipo, mas o Mike linebacker tá preenchendo o QB pro running. Então aqui nesse caso, tipo, tomou corte interno ao Mike, não é o que a gente quer. Tipo, tem literalmente free safety e Mike linebacker, tipo, fazendo a mesma coisa. Tipo, parando porque tá vindo um corte interno e ambos sendo bloqueados. Porque não tem ninguém interno e ninguém pra fora, certo? Se o Mike tivesse interno e o safety pra fora, aí é só o running back escolher pra onde ele vai, só que ia ser tacleado por alguém. Aqui são 2 screens, running back screens, né? Tentamos fazer da maneira que o Badgers faz, né? Não vai ser perfeito, mas vamos ver se a gente consegue identificar o momento que eles nos soltam. Acho que mais o Lino e o Gui, né? Acho que o Gui consegue identificar esse momento, quando o cara soltou. Não gostei do Groff, atacou frontal o cara, sem instante nenhum. Mas pelo menos olhou o backfield da jogada, tá muito próximo. Acho que pode abrir mais esse shade, né? Talvez a câmera seja cagada também, possível. Mas esse momento, acho que é o momento que o Lino tem que ver isso, que ele não foi bloqueado, tá ligado? E aqui é o momento que o Gui também deixa de ser bloqueado, ele meio que entende e vai atrás da jogada. Acho que esse momento a gente tem que entender, cara. Aqui um outro momento de running back screen que foi a mesma coisa, né? Então 2 caras... não foi esse não, cara. Peraí. Depois eu acho isso daí também. Vamos lá, seguindo aqui. Falando de fake screen agora. Então a gente rodou aquele fake screen do flanker e o slot fez a Will ali, pegando a bola, certo? Então o Nathan tá como corner aqui, mas isso vale para todos os corners. E a gente com essa jogada já pensa a screen e já, tipo, bail pra trás. Tipo, já vem que tá vindo outro cara. Se o cara for te bloquear, você reage tardio, não tem problema. Mas, tipo, a gente não fez... a gente não atacou, a gente não fez o que tinha que fazer. E é aquela famosa big play, tá ligado? É um vacilo que a gente toma, que é o TD, tá ligado? O jogo pode estar, tipo, extremamente complicado e é um vacilado que a gente não pode dar, né? Essa consistência que a gente tem que continuar batendo na tecla, infelizmente. Aqui a gente tava falando com os DBs ainda, a gente tava em T-Read aqui e 2 coisas aconteceram e aconteceram algumas vezes nesse treino aqui. Que em relação ao catch, assim, o Zu não tá fazendo catch nesse treino aqui, certo? Então tipo, o Gregory, enfim, vamos lá, começar com a progressão. O Gregory tem que ver o número 2, certo? Progressão de passe, número 2, o cara cortou pra fora, a transição pra fora, certo? Continuar fazendo backpedal, não fez backpedal, então tá atrasado nesse número 1, certo? Depois nem viu o cara, tá ligado? Tipo, nem viu que o cara completou o passe. Não, obviamente, não sei se esqueceu que chamou o to-read, não sei. Mas fato é, progressão, olhos, é o mais importante to-read, certo? Número 2, o cara cortou pra fora,
transição pro número 1. Tipo, não é nem pensa, transição pro número 1, certo? E aqui o catch do corner precisa acontecer, o Zu precisa fazer esse catch. Ele abriu a porta pro cara, tá ligado? Tipo, mano, não fazer catch como corner é tipo quando o strong safety não faz o reroute pro free safety, quando o will linebacker não faz o reroute pro weak safety. Tipo, velho, é difícil, mano. É difícil, velho. Tipo, nem se tivesse jogado certo ia dar bom aqui, velho. Tem que fazer o catch, mano. Tem que fazer o catch. Não fizemos aqui. E aconteceu de meio que como eu falei, algumas vezes isso não pode acontecer em Read, certo? Não é um dos melhores chamados pra gente ter no jogo. Não é, mas a gente pode jogar em Read, velho. Pode ser, mano. Tipo, perto de red zone. Não, é com certeza. Mas, tipo, de novo, agora a gente jogando catch, e, tipo, a gente não tá colocando. A gente tá, tipo, identificando muito bem o cara, mas a gente não tá fazendo o catch. Ou seja, a gente não tá colocando a mão no cara. O cara tá correndo a rota dele como ele quiser. Isso, tipo, o Prescott como free safety aqui, fudeu, velho. Ainda manda bem, ainda na transição ainda, mas, pô, a gente necessita disso, né? A gente necessita do catch do corner. Falando em de DBs aqui, foi uma boa repetição contra a Smash aqui, né? A gente identificou essa rota do flanker, não foi tão fiel como eles correm, mas a gente estava em read ali, conseguindo identificar essa rota e desafiar o QB a lançar essas bolas longas, né? Tanto no away side como no read side aqui com o Zui Preds e lá com o Leco e Nathan. Acho que fizemos um bom trabalho, o Leco mandou muito bem na cobertura, chegando até o cara também. E a gente não pulou nessas rotas, né? No jogo, provavelmente, não vai ser essas 3 passos, né? Um pouquinho mais curta. Mas a gente mandou bem aí, foi uma boa repetição. Vamos lá, falando de terceiras descidas longas aqui, né? Situações óbvias de passe, onde está esperando screens ou obviamente, outro passe aí. Mas é só para questão de alinhamento de DL, né? Então, tipo, essas terceiras descidas meio que, tipo, não dá pra gente estar com um shade tão próximo, assim, tá ligado? Como o deles, assim. Acho que a gente pode abrir um pouco mais. Não tô falando pra gente ficar em 9, tá ligado? Mas a gente tá tipo, mano, a gente tá atacando frontal os tackles, tá ligado? A gente tá. Ó, a posição tanto do Will como do Lucão aqui. Tipo, a gente tá frontal os caras. E, mano, é terceira longa, tá ligado? Tipo, é terceira, sei lá, pra 12 jardas. A gente tá atacando o cara como se fosse uma primeira pra 10, mano. E nem primeira pra 10, né? Porque aí, provavelmente a gente perdeu o gap C ali na jogada. A gente tá atacando errado, só. Então é tipo, ataca meio homem, lembra? Atacar meio homem. A gente não quer colocar o Lucão que sempre coloca as duas mãos internas. Não te ensinei isso. Nunca. Sempre uma mão no ombro externo, outra mão interna, porque aí sim a gente espia o gap. Sempre ataca a mão e duas mãos internas. Tipo, pra DT isso não é tão ruim, tá ligado? Mas pra DT é péssimo. Então a gente tem que atacar um pouquinho externo nesses caras, certo? Eu até entendo o Jonas inicialmente a linha frontal como DT, porque ele vai tentar setar o Marcão interno para depois externo. Não é das piores coisas, certo? Não mandou bem só, porque o Marcão mandou bem só na jogada. Mas para DT é muito mais ok do que para alguém que não pode perder contenção como DE, certo? Então é entender isso, os defensive ends nas terceiras descidas longas. E a última coisa aqui para finalizar em relação a bail de corner. Quando a gente está em bail, a gente tá mostrando press, a gente começa a realizar o bail, significa que a gente precisa estar 100% em phase, certo? Então, tipo, nós estamos tentando esconder ali até o final, mas depois que começa, velho, vai pro fundo, mano. Tipo, a gente perdeu a noção de onde tá o receiver, tá ligado? Mano, a gente tá em trail do cara e a gente nem sabe. Tipo, a bola só foi mal lançada e interceptamos ela. Tipo, bomba, high point dela, tipo, o drill de patinho gol tá em dia. Mas, tipo, a gente não tava em phase do cara, mano. Tipo, a gente não tava. Se o QB solta esse braço lá na puta que pariu essa bola, tipo, a gente perderia, tá ligado? Com um cara alto ainda. Então é só, tipo, estar em bail não quer dizer que a gente está em trail, mano. Estar em bail significa 100% em phase. Eu confio que você vai ficar em phase ainda. Porque se você não ficar em phase, tipo, mano, vamos parar de jogar em bail, então. Não podemos, tá ligado? Não podemos perder esse cara no fundo. Aí, de novo, é uma big play que pode acontecer que a gente não quer dar. Eu separei esses dois vídeos aqui, esse vídeo contra o Santos e contra o Moca também, para falar de uma coisa que eu acredito que vai acontecer no jogo, a gente só não sabe o que, certo? Infelizmente. Que é em relação a trick plays, certo? É um jogo onde para eles eles têm que colocar a arsenal inteiro em campo, né? E é um jogo propício a isso, a trick play, certo? Nesse jogo eles realizaram um reverse do flanker a partir de outside zone. Obviamente o reverse foi pro lado maior do campo, né?
mas aconteceu o handoff e o reverse pro cara, e ele correu, certo? Aconteceu até um passe a partir disso também, do mesmo tipo de ação. Como que a gente lidaria com isso? É difícil, cara, mas basicamente o corner tem que gritar reverse pra todo mundo, e já que eles são em do mar do campo mesmo, a gente teria mais números para isso, porque de resto é só pursuit. Não tem como lidar. A gente não precisa, não tem como a gente criar um check para reverse, seja lá se eles vão executar ou não, certo? Mas é só a gente ter isso em mente, tipo, isso pode acontecer, tá ligado? Isso pode acontecer sim. Então corners aí que não estão pulando screen e coisa do tipo, mas estão gritando screen, pode muito bem gritar esse possível reverse para corner oposto, para safeties principalmente, e linha e front, fazer o pursuit, né? Caso que não aconteceu aqui do Santos e eles conseguiram ganhar jardas pro lado do mar do campo, e nesse caso a gente estaria pelo menos com mais gente, já que a nossa cobertura e front está sendo chamada para aquele lado. No jogo do Moca, isso mais questão de red zone, né? Eles fizeram uma jogadinha que não deu certo e também não daria mesmo se tivesse dado certo, porque o receiver ficou na linha. Mas era um passe pro tackle nessa jogada aqui. Dá pra ver que é aquela mesma ação de rollout deles, né, pro lado que tem uns 3 recebedores, só que o passe é pro left tackle lá do outro lado, então o QB até olha para ele e depois desiste e ele mesmo corre com a bola na jogada. Parte da mesma base de rollout com o H-back, né, onde ele sai daqui e vai fazer a cross do outro lado. Ou seja, está querendo chamar a marcação para um lado para fazer o passe para outro cara. Essa jogada, como não deu certo, assim, teoricamente não foi uma jogada que saiu, né, em alguma coisa, é uma jogada que eu acho que é possível, assim, executar. Para nós, provavelmente a gente vai estar em chamada de Bear X, né, então o front em Bear e a cobertura em X, então se a gente estiver em X, tudo certo, segue a vida, vai ter alguém lá. Mas só pra gente ficar ligado, e essas coisas de trick play que eu falei, eu acho que são coisas que vão acontecer, tá ligado? Elas uma vez ou duas vezes, ou se pá, não vão acontecer zero, mas é um jogo propício a isso, certo? E o porquê eu tô falando isso? Porque o mais importante de uma trick play é pursuit, mano. Se os 11 jogadores perseguirem, a melhor trick play do mundo ainda pode não ser nada, certo? Não sei quando acontece em Red Zone como agora, a gente tem que ter uma chamada boa como a própria chamada de Bear X, ok? Então são coisas que a gente tem que lidar, saber lidar com ela, ok? Então caso ela aconteça, entra naquela mesma coisa, uma jogada não define o jogo, se caso essa jogada aconteça e seja positivo para ataque, não vai definir o drive, não vai definir nada do jogo, certo? A gente só tem que continuar lutando, fazendo pursuit e eliminando uma possível big play a partir dessas trick plays, certo? Provavelmente, se for aplicar uma trick play, eu estaria que era alguma outra coisa que a gente nem sabe o que. Então, eu quero que o início desse jogo, cara, e desde ali do pré-game até obviamente o final, onde a gente estiver comemorando o título, seja um jogo onde a gente precisa entre quente no jogo, certo? Quando eu falo entrar quente, desde o vestiário estar focado, desde o vestiário estar motivado, feliz por estar ali, e não ser alguém da possível discórdia sem saber, né? Às vezes, pô, vamos ficar na pegada, pô. E, tipo, não, fica você na pegada. Tipo, você influencia outra pessoa do lado, não precisa pedir algo de alguém, certo? Faça você mesmo a diferença ali no momento, certo? A gente já aprendeu com esses erros, certo? Lembra do que a gente comentei no começo do vídeo, a gente já sabe algumas coisas e a gente não quer tipo, fazer as mesmas coisas esperando novos resultados. Ou seja, a gente não quer esperar um drive, um quarto para entrar quente no jogo. A gente já sabe que a gente precisa começar desde o início, velho. Tipo, não vamos esperar que isso vai acontecer de repente, ok? A gente precisa entrar quente no jogo. A gente precisa entrar com a mentalidade de ball out do início ao fim do jogo, ok? Então isso vai muito da nossa parte mental ali no pré-game, ok? De concentração, de motivação, certo? Motivar você mesmo, motivar os seus próprios companheiros pra gente entrar quente no jogo. A gente não pode esperar um quarto para isso, certo? Um quarto pode ser tarde demais. A gente não quer passar por isso, ok? Então tipo entrar do início ao fim quente no jogo com a mentalidade de ball out em cima desse cara, velho. Esse é o pedido do nosso dia. No próximo domingo é ball out em cima do Corey. Ele tem que sair de campo sabendo que ele jogou contra a melhor defesa do estado, e é isso que a gente vai mostrar pra ele, certo? Do início ao fim, ball out, tirar a bola dele, não machucar ele, mas castigar ele em campo da melhor forma que a gente sabe, que é batendo forte e indo até o fim todas as jogadas, certo? Conto com vocês e eu acho que a gente fazer um excelente jogo do início ao fim, certo? Ball out.